Eu quero conversar com os analistas. Estão apostos, então, Leandro Rezende, a Renata Agostini e o Yuri Pita. Yuri, vamos começar, então, por você, falando sobre até outubro, então, ainda restam algumas dúvidas sobre a permanência do Exército nessa comissão de transparência. Eu estava falando isso com o Kenzo Matida. A pergunta é se faz algum sentido ainda o representante, o interlocutor que foi designado para as discussões na comissão de transparência continuar quando o próprio ministro já pede em ofício que as informações sejam reportadas a ele. Pois é, Tainá, um bom ponto. E antes de tudo, boa tarde para você, Renata, Leandro, e quem nos acompanha aqui no 360. Fato é que essa entrada das Forças Armadas nessa comissão a convite do Tribunal Superior Eleitoral acabou virando um jogo, de certa forma, de perde-perde para essas duas instituições. As Forças Armadas porque ficaram expostas ali com algumas fragilidades nos questionamentos técnicos que foram feitos ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso ficou muito evidente na resposta de ontem e a forma como, ainda que não seja uma opinião coesa, consolidada de 100% das forças, mas o quanto parte das forças se deixou levar pelo discurso conspiratório contra o sistema de urnas eletrônicas, que, como a gente sabe, desde 96 é adotado no Brasil e não tem nenhum caso de resultado eleitoral que foi fraudado ou adulterado ou que a vontade popular dos eleitores não tenha sido respeitada pelo resultado das urnas. Mas é fato que sim, também o Tribunal Superior Eleitoral sai desgastado desse processo todo, seja pelos próprios questionamentos e seja pela forma como lidou nesta relação com as Forças Armadas. E aí a grande questão agora, de fato, é que ninguém aparentemente sabe como desatar esse nó, como sair desse imbróglio sem sair com esses arranhões. Todos saem arranhados. Quem ganha com isso, no fim das contas, é quem defende o discurso conspiratório, quem defende o discurso que tumultua o processo eleitoral, quem aposta nesse tipo de palanque para conseguir fazer valer as suas vontades e os seus objetivos políticos. E é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação a essa postura de como as Forças Armadas se veem nisso, só o fato de cogitarem um recuo por si só já causa esse desgaste. E a questão é, chegar lá nessa reunião que está prevista para o dia 20 de junho, vai ter um representante das forças? E quem será esse representante? A gente vai ter que aguardar até lá para ver como de fato se desenrola essa situação. Mas fato é que, no fim das contas, todo mundo sai com essa situação, com a imagem arranhada, com decisões estratégicas tomadas antes que não foram as mais corretas, não estão se mostrando as mais corretas e, apesar de termos um sistema seguro, com lisura das eleições asseguradas por todo o histórico que a gente viu dos resultados eleitorais, existe sim um desgaste, existe uma teoria conspiratória que tem ganhado força nesses últimos meses, se não anos. Exatamente desse ponto que eu quero pegar com a Renata Agostini. Renata, a comissão criada para dar transparência ao sistema eleitoral, com mais de 40 entidades e instituições, pode, na sua visão, ter o trabalho colocado em xeque com esse desgaste com os militares ou já teve? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Talvez eu discorde nesse ponto do Yuri, me parece que também de você. Eu não vejo como uma atuação das Forças Armadas acabaria manchando o trabalho dessa comissão. Não entendo como uma coisa necessariamente teria a ver com a outra. Só se a gente partisse do ponto de vista de que a criação dela atenderia a um anseio das Forças Armadas e do próprio presidente por uma participação maior, então, nesse processo, que, de certa forma, sempre houve esse pano de fundo lá atrás. Quando o ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu criar essa comissão de transparência para dar mais transparência ao processo, a gente estava numa dessas muitas levas de questionamento patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o processo eleitoral. Então, foi uma forma de colocar, olha, vamos então aqui criar essa comissão, trazer um monte de gente, inclusive as Forças Armadas, para acompanhar esse processo, fazer sugestões e ficar todo mundo tranquilo, como a Justiça Eleitoral já estava antes e permanece, de que não há nenhum problema com o nosso sistema eleitoral, muito menos com a preparação para a votação para a eleição presidencial desse ano. As Forças Armadas aceitaram o convite, começaram a participar. Agora surge, então, essa notícia que Caio Junqueira nos traz, que eles estão pensando em deixar a comissão. Falta entender por quê. Porque eles entendem que o papel já foi cumprido? Ótimo.
maravilhoso que eles assim o coloquem. Porque eles acham que não funciona? Por quê? Qual seria a explicação? Eles fizeram sugestões, elas não foram acatadas. E ontem a gente, até o momento, né, pelo menos as sugestões que estão postas até agora. Isso seria motivo para não participar? É um pouco aquela postura de, né, eu vou, não gostei da brincadeira, eu vou embora, então não vou participar. A gente viu ontem, pelas respostas da Justiça Eleitoral, que existe um descompasso entre o que as Forças Armadas, e eu vou colocar Forças Armadas, é claro que não são todos os integrantes das Forças Armadas, é o representante que o comando das forças designou para participar dessa comissão, representando elas. Então, a gente viu que os posicionamentos que foram colocados, eles carecem, alguns até do raciocínio lógico completo, né? Tinham questões ali que a Justiça Eleitoral respondeu de, olha, isso não segue ali a melhor lógica estatística, isso não para de pé esse argumento, porque a gente não está parando para refletir sobre o funcionamento das urnas hoje, né? Então, essa sugestão de maior transparência, ela desconsidera ali 2 décadas de aperfeiçoamento e testes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Me parece que o que se coloca em xeque é a capacidade das Forças Armadas de participar a contento de um processo que é plural, de um processo que não é dela, né, no qual ela foi convidada a participar junto com um grupo bastante diverso de instituições. Leandro Rezende, eu não estou analisando, eu estou só intermediando. Você, como analista, quer desempatar Yuri e Renata? Coloca em xeque ou não a comissão eleitoral tendo esses desagravos com os militares? Que roubada, hein? Ficar desempatar 2 amigos, 2 referências que eu tenho. A gente é, né, super amigo também. Não bota o bairrismo na balança, não. Não, assim, eu vou tentar trazer, então, Tainá, boa tarde para você, para o Yuri, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Vou andar várias casas para trás, porque o que me parece é que se criou uma espécie de crise, alguma coisa, alguma palavra parecida com crise entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de as Forças Armadas apenas terem sido convidadas para participar de uma comissão que foi criada em setembro, e o texto da comissão deixa muito claro que se trata de uma comissão consultiva, não é uma comissão deliberativa. Essas entidades todas não se reuniram dentro de uma sala ou por conta do começo ali, por telas ali, essas reuniões foram virtuais em alguns momentos. Elas não se reuniram para mudar o rumo das eleições, mas para dar sugestões às eleições. E não tem nenhuma instituição dentro dessa comissão que seja mais importante que a outra. Eu conversei já, por exemplo, com a Fernanda Campagnucci, que é da Open Knowledge Brasil, uma organização que atua na defesa da transparência, está lá nessa comissão. Já conversei com a Luciana Nepomuceno, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, também nessa comissão. As Forças Armadas têm um assento ali, como todas essas instituições têm. O problema é de que se criou ali, por conta de uma associação muito grande que há no governo do presidente Jair Bolsonaro entre Forças Armadas e o seu próprio governo. O presidente gosta de associar instituições de Estado, no caso as Forças Armadas, e o seu próprio governo. O problema é que isso que acabou virando algo como as Forças Armadas querem mudar as eleições, né? E não é exatamente isso, meus colegas também não falaram isso, mas eu estou só colocando aqui, tentando trazer um pouco de qual foi a ideia inicial dessa comissão e que as Forças Armadas não têm um peso maior do que as outras instituições dentro dessa comissão.